projeto de Deus, na verdade, e eu creio que o Senhor ele tem a grande preocupação para com as famílias no dia de hoje, né? Família que é tão atacada pelo Deus deste século, vamos dizer assim, mas cremos que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, nos dá recursos para que possamos estar pelejando, combatendo em prol do bem-estar da nossa família. E é por isso que estamos aqui mais uma vez, para que possamos compartilhar uma palavra, creio que será de grande valia, será edificante para as nossas vidas, e por isso nós gostaríamos de começar falando um pouquinho da importância da família. Quer falar uma coisa? Então, amados, eu queria começar, né? Queria pedir para que minha esposa abrisse a sua Bíblia, ali no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 21, né? E fala algo muito importante com relação, nós podemos contextualizar esse versículo para a questão da família, né? Hoje em dia, nós entendemos que, principalmente quando se fala de igreja, principalmente quando se fala de reino de Deus, nós entendemos uma vontade muito grande de que se haja um avivamento no povo de Deus, né? E quando se fala principalmente de líderes cristãos, né, podemos dizer que todo pastor ele quer que a sua igreja cresça, todo pastor ele quer, e todo líder, né, quer que haja uma adesão boa no seu ministério. E, na verdade, as pessoas lutam para isso, oram para isso, trabalham para isso. E o que a gente encontra por esses dias são muitos métodos, muitas maneiras de fazer com que isso aconteça. Muitas maneiras de fazer com que a sua igreja cresça, né? E quem é que não quer que isso aconteça? Todo líder gostaria que isso acontecesse, sim, né? Porém, diante dessa situação, nós entendemos que existe algo muito importante, e eu queria que minha esposa lesse ali no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, porque sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ok. A palavra de Deus nos fala, e esse texto fala sobre a parábola dos talentos, né? E o Senhor, ele se depara com uma pessoa que multiplicou os seus talentos. Ele tinha 5 talentos e multiplicou mais 5 talentos. E o Senhor, quando chama essa pessoa, ele fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. O que a gente percebe com relação hoje aos ministérios, à igreja, aquela questão de nós pelejarmos para que possamos ganhar multidões, porque a filosofia hoje é essa: vamos ganhar multidões. A palavra de Deus nos fala que existe uma filosofia muito importante para que se ganhe multidões. A palavra de Deus nos fala: foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu queria te dizer, querido líder, querido pastor, né, querido irmão, que uma das coisas mais importantes para que nós possamos promover, né, o avivamento nas multidões é que é interessantíssimo que nós primeiramente venhamos promover o avivamento nas nossas famílias. Porque algumas vezes queremos ver a glória de Deus se manifestando nas multidões, queremos alcançar as multidões, mas algumas vezes não nos preocupamos com a nossa família, não nos preocupamos com o pouco que o Senhor nos dá, né? E o princípio para que possamos ganhar multidões é que nós venhamos a atentar
no pouco que o Senhor tem nos dado. E a pergunta do Espírito Santo hoje para as nossas vidas é: você tem zelado pelo pouco que Deus tem te dado? Né? E quando se fala do pouco que Deus tem te dado, eu quero colocar a sua família. Eu quero colocar ali a sua esposa, eu quero colocar o seu esposo, eu quero colocar os seus filhos. Por quê? Porque algumas vezes, né, nós estamos focando, né, canalizando todas as forças em fazer com que o nosso ministério cresça, em fazer com que coisas grandes aconteçam na nossa vida ministerial, mas algumas vezes deixamos de desejar naquele pouco que o Senhor nos dá para que nós venhamos cuidar, né, que é a nossa família. Eu queria dizer que todo pai, ele é pastor primeiramente da sua família. É responsável pela sua família. Então, como nós queremos fazer coisas maiores se nós não temos zelo por aquele pouquinho que o Senhor nos dá? Então, eu queria dizer para nós que somos líderes, para nós que somos pais, né, para nós que realmente ansiamos em ver Deus fazendo grandes coisas através das nossas vidas, eu queria dizer que antes de nós promovermos um avivamento nas multidões, temos que promover um avivamento nas nossas famílias. É por isso que eu meio que coloquei um tema nessa palavra, nessa parte, nesse programa, nesse dia de hoje, né? Um tema para que nós possamos meditar, que é aonde começa o avivamento. Qualquer avivamento, todo avivamento começa na nossa família. Não? Quer falar alguma coisa? Não? Amém, queridos. Então a pergunta é, né? O que eu posso fazer? Você de repente deve estar se perguntando, né? O que eu posso fazer para promover esse avivamento na família? Porque nós nos deparamos com muitas técnicas para promovermos avivamento na nossa igreja, para promovermos avivamento no nosso ministério, né? Algumas vezes, né, vemos ali marchas, vemos congressos, né, conferências e tantas coisas que vêm promover um bem-estar no ministério, né, vem promover ganhar almas, né, vem promover atrair massas, né? Mas a pergunta é: o que nós devemos fazer para promovermos um avivamento na nossa família, né? Então a primeira coisa eu queria, tá? Vamos passar aqui para o comercial e daqui a pouco nós estaremos dando continuidade a essa palavra em nome de Jesus. 6h31. Você vai falar uma coisa? Ok, meus irmãos, vai ser muito prazer estar aqui com os irmãos novamente, tá bom? E assim, eu queria agradecer a participação, a presença de todos aí, e muito obrigado por cada irmão acordar bem cedo para estar prestigiando o nosso programa. Eu queria que você ficasse atento, daqui a pouco entraremos no ar novamente. Eu queria que você ficasse atento, porque eu creio que o Senhor tem algo bom ainda para compartilhar conosco, em nome de Jesus. Continua lá. Não tem problema. Abre aí. Você não tinha preparado? Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. O Senhor pode estar enchendo o coração de vocês sobre o tema de hoje, né? Onde começa o avivamento? Que você possa ser alimentado, ser respondido nas suas orações. E essa palavra avivamento, talvez você não sabe nem o que é isso, mas é se tornar vivo, tá bom? Que a sua família se torne viva na presença de Deus, tá bom? Esteja atento, porque eu tenho certeza que o Senhor vai preencher o seu coração com essa palavra, o Senhor vai transbordar o seu coração
com a resposta dele. E se na sua casa talvez você esteja morrendo espiritualmente, sua família esteja morrendo, o Senhor pode tornar vivo novamente, tenho certeza disso. De que forma? É como que o Senhor vai estar isso no seu coração. Tá bom? Já abra aí sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 1 a 4. 3, de 1 a 4. Segunda Timóteo 3, de 1 versículo 1 ao versículo 4. Se você está de posse da sua Bíblia, já pode estar abrindo, tá? Porque vai ser falado sobre esse assunto. Ok, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos dar continuidade a esse programa, a essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações para que nós pudéssemos estar compartilhando com os irmãos, né? Eu queria pegar a minha Bíblia aqui e queria estar compartilhando mais um versículo para com os irmãos. E a pergunta antes do intervalo foi, né, para que aconteça um mover, né, um avivamento nas nossas famílias, né, o que nós devemos fazer, né? Aqui eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos fala. Estou assim com dificuldade de chegar. Você pode ler para mim? A minha esposa vai estar lendo aqui, que eu estou com uma certa dificuldade de enxergar, né? Leia para mim, por favor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus. Ok, queridos. Então, o que a gente percebe aqui nesse versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4, que a palavra de Deus já fala que nos últimos dias nós teríamos pessoas assim, homens caluniadores, amantes de si mesmos, desobedientes aos seus pais. Então, uma das coisas que é necessário que aconteça para que nós possamos promover um avivamento em nossa família é, primeiro, nós temos que entender que essa crise, ela existe, né? Essas coisas existem, é uma realidade na nossa sociedade. E algumas vezes ela é uma realidade na nossa família. Porque algumas vezes nós levamos a nossa vida, nós trabalhamos algumas vezes até em prol de uma vida ministerial e a gente fecha os olhos para uma realidade que acontece dentro da nossa casa. Algumas vezes nós preferimos não falar nada, né? E essa crise, ela existe. Eu conheço pessoas, algumas vezes até pessoas envolvidas no ministério, que estão passando por crises terríveis dentro da sua casa, mas prefere transferir a responsabilidade. Os seus filhos estão lhe dando trabalho, coisas ruins estão acontecendo e algumas vezes a pessoa fala simplesmente, deixa ele ir para a casa da avó, né? Deixa ele morar lá com o tio. Ou seja, nesse momento é momento de nós reconhecermos que a crise existe.
O problema se encontra ali. Então, é nessa hora que eu tenho que fazer com que o problema fique perto de mim. Porque eu sou um servo de Deus, eu tenho recurso na palavra de Deus para estar combatendo essa situação. Como essa situação na minha casa ela vai mudar se eu estou fazendo vista grossa, se eu estou fingindo que nada está acontecendo, só para não manchar o meu ministério? Então eu não posso fazer isso. A palavra do Senhor fala para que a gente não venha mentir contra a verdade. Se há uma verdade, se há uma realidade, né? Algumas vezes a gente pensa que é simplesmente repetir: não, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, em nome de Jesus não está acontecendo nada. Na verdade, é necessário que a gente realmente entenda: sim, está acontecendo alguma coisa assim, mas eu sou um servo de Deus, eu sou usado pelo Espírito Santo de Deus para mudar essa situação. Né? Foi para isso que eu fui chamado. Então eu fui chamado primeiramente para cuidar da minha casa, para cuidar do meu lar. Eu não posso simplesmente estar tentando resolver o problema de outras pessoas, estar tentando resolver o problema das multidões, estar tentando atrair as multidões para perto de Jesus, se eu não estou conseguindo atrair a minha casa para perto da presença do Senhor. Ok? O pastor Jacó acabou de chegar aqui e eu queria se dar a oportunidade, se o pastor Jacó quiser dar um adendo, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu até peguei o microfone ali do profeta do Senhor. Amém? Então a primeira coisa, como você acha que vai acontecer uma mudança no seu lar se nós estamos fazendo vista grossa, fingindo que não está acontecendo nada? Está notório aí, olha aí, é só nós olharmos para o nosso redor e nós poderemos enxergar quantas coisas ruins estão acontecendo. E algumas vezes, se olharmos para dentro da nossa casa, nós observaremos. E aí, o que nós devemos fazer? Alguma coisa devemos fazer. Não podemos estar cegos para uma realidade. Então, a primeira coisa, reconheça que a crise existe, reconheça que o mal está aí, reconheça, né, que o diabo, ele tem trabalhado para fazer o seu papel de diabo. E só assim poderemos enfrentar e ter vitória diante do inimigo. Davi, ele faz uma coisa assim que me chamou muita atenção. Quando ele enfrentou o gigante Golias, ele partiu para cima de Golias. Ele não esperou Golias partir para cima dele, não. Ele partiu para cima de Golias. Sabe o que a gente tem que fazer nesses dias? Partir para cima do nosso inimigo. Olhar, identificar, o inimigo está ali. Ó. Temos que partir para cima do nosso inimigo para que possamos fazer assim como Davi fez. Golias caiu e perdeu a cabeça, né? Pelo poder do nome de Jesus. Eu queria que minha esposa conseguisse abrir. Tenta abrir para mim, né? A letrinha está bem pequena aqui, eu não estou conseguindo. Tenta abrir para mim, por favor. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. No versículo 25. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25. Minha esposa estará lendo aqui algo assim de grande valia para... Juízes 6. Isso, livro de Juízes 6. 5. Versículo 25 e 26. 25. Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está nele. 5 ou 6? Não, o 25 e o 26. É o 6 mesmo, né? Isso. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás um holocausto com a lenha que cortares do bosque. Ok, meus irmãos. E o que a gente se depara aí, né? Gideão, ele se encontra ali no meio de uma situação difícil, né? O povo dele estava em guerra, e o que a gente vê
é que Deus traz um princípio aqui para as nossas vidas quando nós queremos pelejar em prol da nossa família. A palavra de Deus nos fala que Gideão, o Senhor, pede para que Gideão derrube o altar de Baal, né? O altar que estava dentro da sua casa, na sua família, tinha um altar de Baal. E o Senhor pede, derruba o altar de Baal. O segundo princípio que nós queremos colocar aqui é que, na verdade, quando nós olhamos para dentro da nossa casa e identificamos alguns erros, nós temos que olhar e verificar se nós temos um altar de Baal dentro da nossa casa, porque e se nós identificarmos, aqui há um altar de Baal, nós temos que derrubar o altar de Baal. Quando eu quero, assim, traduzindo para os irmãos, algumas vezes, queridos, o diabo, ele tem tido espaço, algumas vezes grande, dentro da nossa família. O diabo, algumas vezes, tem tido voz dentro da nossa família. E algumas vezes nós, até sem querer, ajudamos essa situação, essa ação do inimigo. O que acontece ali é que havia um altar do diabo dentro da família de Gideão. Gideão teve que derrubar esse altar. O que eu quero dizer com isso? Algumas vezes, né, existem coisas terríveis acontecendo dentro da nossa família, né? Então, o que os teus filhos estão fazendo diante de uma internet dentro da sua casa? Né? Outro dia eu estava vendo, eu gosto assim de ver um filme, né? Hoje é o meu lazer, é o meu momento assim de relaxar. Estava vendo alguns filmes, gosto de ver filme. E liguei lá o meu Netflix em casa e comecei a ver um programa, um seriado chamado Sintonia. Seriado aí brasileiro. Eu creio que tem sido muito assistido pelas pessoas. Eu comecei a ver, vi o primeiro capítulo, daqui a pouco parei de ver. Por quê? Porque eu percebi que era um programa, um seriado muito nocivo à família, com coisas muito pesadas, né? Então, algumas vezes, são situações que algumas vezes você não pode parar com a esposa, com os filhos, para ver um determinado tipo de programa, porque é uma coisa muito nociva. É uma coisa que algumas vezes aguça, incentiva a prostituição, incentiva pensamentos ruins, né? E o que acontece é que algumas vezes a gente deixa essas coisas rolarem dentro da nossa casa, acontecerem, né? Então, queridos, algumas vezes temos que ser drásticos, temos que realmente derrubar o altar de Baal, e algumas vezes tem muitos altares de Baal sendo erigidos dentro do nosso lar e a gente não faz nada. E depois a gente quer reclamar que as coisas estão acontecendo, que os filhos estão cambando, né, se desviando para caminhos ruins. Mas e aí? Então é necessário que a gente identifique o que é o altar de Baal, o que é o altar de Satanás aqui dentro da minha casa, como ele tem falado, como ele tem tido voz, né? Quantas coisas ruins têm acontecido através de internet. Se tem acontecido, corta a internet. Se tem acontecido através de televisão, corta a televisão, tira a televisão. Né? Mas uma coisa que não pode acontecer é o inimigo ele ter um altar dentro do nosso lar. Né? Uma outra coisa que nós gostaríamos de estar falando aqui para com os irmãos, eu queria até daqui a pouco pedir para que a minha esposa abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo 3, né? Agora há pouco nós abrimos no livro de 2 Timóteo, mas eu queria que a esposa abrisse agora no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 4 e 5. Mas eu já posso adiantar mais um princípio para que a nossa família seja edificada. Eu posso adiantar, né, mais um princípio para que a nossa família, haja um avivamento na nossa família. Porque tenha certeza de uma coisa, se houver um avivamento dentro da minha casa, se houver um avivamento dentro da minha família, se eu me tornar uma pessoa edificada, cheia do Espírito Santo, minha esposa e os meus filhos, muitas coisas ao meu redor
com certeza há de acontecer. Né? Eu quero conquistar o meu bairro, então para que eu conquiste o meu bairro, é fundamental que eu conquiste a minha família. Então, a gente vê aqui e percebe Gideão sendo ordenado por Deus a derrubar o seu altar de Baal. Né? E ao mesmo tempo que a gente verifica que Deus mandou Gideão derrubar o altar de Baal, o Senhor manda ele edificar um altar ao Senhor. Né? Então, o que a palavra de Deus nos fala e outro princípio é, além de você derrubar um altar de Baal, edifique um altar ao Senhor. Edifique. Qual tem sido a sua vida devocional com a sua família dentro do seu lar? Qual tem sido? Eu queria dizer, principalmente para os sacerdotes de hoje, para os pastores, para os líderes, que nós temos 2 templos. Um templo é o templo lá da nossa igreja, onde a gente está atrás do púlpito, pregando a palavra do Senhor. E o outro templo é a nossa casa. Nós temos esse templo, nossa casa, nós temos responsabilidade com os nossos. Né? E como tem sido a minha vida de edificação com relação à minha família. Como tem sido o meu ministério? O meu ministério só tem sido unilateral, tem sido só para com a igreja e para com a minha casa. E para com os meus filhos. Né? E para com a minha esposa. Aí a gente pergunta, líder, homem de Deus, pai, chefe de família, você está sentando com os seus filhos dentro de casa para orar, para ensinar a palavra de Deus? Porque isso, a palavra de Deus manda você fazer isso, né? Estudar. Você tem sentado com os seus filhos para que você possa incentivá-los a continuar, a perseverar nos caminhos do Senhor. Né? Se nós não sentarmos com os nossos filhos, se nós não conversarmos com os nossos filhos, vai ter quem converse. Vai ter quem converse. Um exemplo foi aquele filho de Davi, né? Amon e Tamar. Amon e Tamar, né? Amon, ele chegou e ele praticamente, ele forçou um relacionamento com a sua irmã Tamar. Porque a palavra de Deus diz que ele estava apaixonado por Tamar, sua irmã. Porém, cadê Davi ali para aconselhá-lo? Cadê Davi para conversar com ele? Davi não estava. Aí a palavra de Deus diz algo interessante. A palavra de Deus nos fala que ele tinha um amigo e esse amigo era muito sagaz. Né? Esse amigo era muito sagaz. E esse amigo, ele deu um conselho para Amon. Ele falou, ó, pega ela, chama ela para o seu aposento ali, escondidinho, e depois você faz ali aquilo que você quer fazer. Sabe? Quando o Pai não fala, usado pelo Espírito Santo de Deus, o diabo vai falar. Então, uma das coisas que há necessidade que aconteça para que haja uma revolução, um avivamento na nossa família, né? Quando nós falamos de avivamento, é um mover de Deus, é uma transformação nas nossas famílias, né? Quando nós falamos para que haja um avivamento, nós temos que ter tempo para a nossa família. Porque algumas vezes temos tempo para os congressos, as grandes cruzadas evangelísticas, as grandes conferências, né? As grandes programações e o tempo para a nossa família. E aí, por favor, o 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, em pouco progresso. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não é você que Não, só assim. Então, Deus disse, se a pessoa não tem cuidado da sua própria casa, vai ter cuidado da igreja de Deus. Né? Então o que a gente a missão precípua, a missão principal, né? Vamos assim, traduzir para os irmãos, mas a missão principal. A missão principal,
Abaixa o volume aqui, para não atrapalhar. Eu já tirei, tá dando eco. Obrigado. Então, a missão principal do pastor no servo de Deus é cuidar da sua casa. Quando você cuida da sua casa, autoridade e você adquire credibilidade para trabalhar na obra de Deus. E a última coisa, eu queria terminar falando que a resposta de Deus, ela não é automática. A gente tem que entender isso. Eu vou começar a trabalhar, vou começar a dar atenção à minha família e eu não posso querer que as coisas mudem de uma hora para outra, né? Eu queria que a minha esposa terminasse esse momento abrindo ali em Salmos 126, versículo 6, né, que está acabando, para ler esse pedacinho final, por favor. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus mãos. Então, levar a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Isso significa que investimento, ainda que seja demorado, tem um retorno. Porque o Senhor é bom, o Senhor está interessado, o Senhor cuida de nós. Eu queria terminar então essa minha participação de hoje, querendo agradecer a todos e dizer para você assim, ó, ser fiel no pouco e sobre muito o Senhor te colocará, em nome de Jesus. Quer falar uma coisa? Paz de Jesus, até a próxima.